Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. A campanha Novembro Azul chama a atenção para este, que é o tipo mais comum da doença entre os homens depois do câncer de pele. O diagnóstico precoce é fundamental para a cura e não pode ser deixado de lado por conta do preconceito com o exame. A gente esclarece tudo agora. Nosso convidado é o médico urologista Fábio Martinez. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dr. Fábio também, muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Para a gente começar, doutor, eu queria entender o que é a próstata e que função ela tem no nosso organismo. Bom, a próstata ela é um órgão, né, ele fica logo abaixo da bexiga, onde passa a uretra no meio dela. Ela tem duas funções básicas. Ela produz o esperma, né, cuja função é nutrir os espermatozoides até o momento da ejaculação. E ela tem uma função também na contenção de urina. Basicamente essas duas funções. O que é que pode provocar uma doença na próstata? Há fatores que possam apontar o surgimento do câncer, por exemplo? Bom, a causa primordial nós ainda não sabemos, né? A ciência não sabe, mas nós temos os fatores de risco. São nesses fatores que nós nos focamos para ver os pacientes que têm mais chance de ter a doença. Os principais são idade, é uma doença que acomete homens após os 50 anos, com pico de incidência aos 65 anos. Outro fator muito importante é a hereditariedade. Nós sabemos que o paciente que tem familiares de primeiro grau que já tiveram a doença, principalmente antes dos 60 anos, ele tem mais chance de ter a doença. Outro fator é a raça. Homens da raça negra têm mais chance de ter o câncer de próstata e têm chance de ter tumores mais agressivos. Outro fator é o fator alimentar. Pessoas que têm dieta rica em gordura animal, proteínas e pobres em verduras, legumes e frutas, ele tem mais chance de ter o câncer de próstata também. A gente recebeu até outro dia aqui no Câmara Aberta o oncologista Tiago Martins, que falava um pouco disso que o senhor está falando. Os nossos hábitos hoje em dia, essa vida corrida, ninguém dá muita atenção a se alimentar bem, a se exercitar, isso acaba resultando nessas doenças, né? A gente precisa repensar um pouco esse jeito que estamos vivendo, né? Com certeza. Tem um trabalho interessante que foi feito há algum tempo. Bom, os orientais, eles têm um índice de câncer de próstata bem menor do que os ocidentais. Aí pegou-se um oriental que se mudou para o Ocidente, para os Estados Unidos, uma pessoa que mudou do Japão para os Estados Unidos. E com o tempo ele passou a apresentar o mesmo índice de ter a mesma possibilidade de ter um câncer de próstata do que os ocidentais. E se deve muito a isso, ao estilo de vida, a essa dieta que tanto eu lhe disse. Doutor, o senhor falou também que tem a idade, né, que é mais propício ali a aparecer. O câncer de próstata é uma doença exclusivamente da terceira idade, então, assim, ou de quem está chegando à terceira idade? Não acometeria pessoas mais jovens? Isso, é uma doença do envelhecimento masculino. Ela acomete homens acima dos 40, 50 anos, sendo a exceção da exceção os pacientes abaixo disso. Sendo essa idade, é recomendado que os exames sejam feitos a partir de 40 anos? Exatamente. Bom, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela mudou um pouquinho esse ano. Eles recomendam o check-up prostático nos homens acima dos 50 anos, né? Devendo começar aos 45, os pacientes que têm algum fator de risco desses que eu disse, principalmente a hereditariedade. E como é exatamente esse exame, doutor? O exame que é o exame que, né, muitos homens ficam ali sem querer fazer, tem um preconceito imenso, vira brincadeira, vira piada e acaba não fazendo. Isso aqui é o ruim, né? Quando vira brincadeira, mas para o bem, para ir fazer, tudo bem. Vamos então falar mitos e verdades, esclarecer como é esse exame para identificar se há a possibilidade de um câncer na próstata. A principal arma
que nós temos para combater, né, esse preconceito é a informação, né? Programas como o seu, que nos dão a oportunidade de conversar com a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que faz com que diminua esse preconceito, né, de fazer o check-up prostático. O check-up prostático é um exame, uma consulta médica, composta de uma conversa, né, que nós chamamos de anamnese, onde nós vamos detalhar os fatores de riscos, os sintomas inerentes à próstata, e depois um exame físico, que também se compõe nesse exame físico do famoso toque retal. O toque retal é um exame rápido, indolor, não tira a masculinidade de ninguém e muito simples, demora 3 segundos. Né? Aí nós fazemos os exames complementares, cujos principais são o ultrassom, um exame de urina, caso necessário. De posse dos resultados dessa avaliação, nós sabemos se o paciente tem ou não uma chance de ter câncer de próstata. Caso os exames apontem na direção do câncer, nós pedimos uma biópsia prostática. E aí, então, de posse desses resultados, nós concluímos a nossa investigação. Tem alguns mitos aqui, eu busquei na internet os principais mitos a respeito do exame do toque retal. Ele dói? Mito. Mito. O PSA, deixa eu então lhe pedir aqui a definição de PSA para eu poder lhe fazer essa pergunta. O PSA é um complemento do exame, é isso? Isso, ele faz parte do check-up. Só um dado interessante, se nós pegarmos os pacientes e fizermos só o toque, não fizermos PSA, ele tem uma chance de mais ou menos 45% de diagnosticar um câncer de próstata. Se fizermos só o PSA, ao invés do toque, também 50%. Ao passo que se fizermos os dois juntos, nós temos 95% de chance de diagnosticar um possível câncer de próstata. E o PSA seria o quê? É um exame de sangue? É um exame de sangue. PSA é uma sigla em inglês para antígeno prostático específico. É uma proteína que é produzida pela próstata. Então, lá vamos aqui para outro mito, então, esclarecido que é PSA. O mito de que se o PSA for aperfeiçoado, ele poderá substituir no futuro o toque. O grande desafio da ciência, da urologia hoje, é descobrir um exame que seja pouco invasivo, que substitua o toque, que tenha um preço compatível com a saúde pública, né, que a saúde suporte pagar o preço desse exame e que ele dê 95% de chance ou mais de certeza de você dizer que tem ou não câncer de próstata. Ainda não temos esse exame, temos estudos promissores, eu acho que nos próximos 5, 10 anos, eu acho que teremos esse exame que os homens tanto esperam. E resolveria, então, essa questão da não necessidade mais do toque? É possível isso para o futuro? É possível. Hoje em dia, com a medicina molecular, com a genética, eu acho que no futuro nós teremos esse exame. Mas, por enquanto, nada substitui o check-up prostático da forma como eu lhe disse, é fundamental. Outro mito aqui, doutor, exames de imagem podem detectar tumores pequenos na próstata. Pode ou de fato é um mito? Pode. Nós temos hoje alguns tipos de ultrassom transretal, temos a ressonância, inclusive algumas ressonâncias que elas estudam até o metabolismo da próstata. Substitui o toque? Eu acho que não, são exames mais desconfortáveis do que o toque. Então, eu acho que o toque é barato, ele é factível de ser feito, é muito simples, então eu acho que é fundamental. Outro dado que eu queria citar o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não dá sintomas. Então, todo homem, independente dos sintomas, ele tem que fazer o check-up. Se o homem esperar para ter sintoma do câncer de próstata, quando o homem é sintomático, a chance de cura é muito pequena. Né? Nós sabemos que o câncer de próstata, quando nós diagnosticamos na sua fase inicial, nós podemos oferecer 90% de chance de cura. Então, é fundamental fazer o check-up prostático, independente de sintoma. Se ele já passa a sentir os sintomas, doutor, é porque já está um pouco avançado essa doença. É possível? Exatamente. E que sintomas seriam esses para o homem ficar atento caso comece a sentir? Bom, nós temos basicamente duas doenças que acometem a próstata, né, que é o crescimento benigno da próstata e o tumor de próstata. O crescimento benigno da próstata, todo homem vai ser acometido dele. Né? Ele é o crescimento da próstata após os 40 anos, mais ou menos. A próstata começa a crescer.
só que apenas 15% vão ter problemas com esse crescimento da próstata. E o câncer de próstata é uma outra doença, uma não se transforma na outra, e ele não dá sintoma na sua fase inicial, o câncer de próstata, e numa fase mais avançada ele pode ter diminuição do jato urinário, ele pode ter sangramento para urinar, pode ter dores ósseas, né, inchaço, edema nos membros, perda de peso. Então são sintomas de uma fase um pouquinho mais avançada da doença. Doutor, sendo o toque retal tão necessário como o senhor vem explicando a gente, como é que vocês, urologistas, têm tentado incentivar, têm conversado com esse paciente? O senhor me dizia antes da gente começar a gravar que teve uma ação lá no Laureano, onde o senhor trabalha, e conseguiu atrair bastante gente, né? Como é que essa abordagem para convencer esse homem que ainda tem algum preconceito, que ainda tem algum problema com esse exame? Como eu disse, a principal arma é a informação, né? A gente tentar conscientizar o homem da importância do check-up. Ele estando consciente, ele com certeza vai escolher em fazer o exame, né? O Novembro Azul, ele está aí para isso, é um novembro dedicado a esclarecer sobre os problemas do homem, né? Principalmente o câncer de próstata. O Laureano é um hospital de referência para o tratamento do câncer, ele tem toda a estrutura voltada para o tratamento desse paciente. E com esse mutirão aí que nós fizemos, com essa campanha, nós passamos não só a tratar o paciente, nós passamos a divulgar a importância do diagnóstico precoce, né? Eu acho que é muito importante essa ação social do nosso hospital. O tumor, ele pode crescer rapidamente, doutor, ou não é comum um crescimento rápido? Pode. Os tumores prostáticos, eles são graduados, tem uma graduação que vai de 2 a 10. Quanto mais ele se aproxima do 10, ele é mais agressivo, então ele tem um crescimento mais rápido, ele tem uma chance mais forte de dar metástase, que é se espalhar pelo organismo. Então, o crescimento vai depender da agressividade do tumor. E os sintomas também, o tempo de aparecimento dos sintomas vai depender também da agressividade tumoral. Há tumores que não precisam ser tratados, que o paciente vai precisar talvez só acompanhar e viver ali uma vida inteira só acompanhando aquele tumor? Existe. Pacientes que por opção não querem, né, isso é muito raro, mas existem pacientes que não querem ser tratados, e pacientes que tenham ou uma idade muito avançada ou que tenha problemas clínicos que impeçam ele de tratar, como por exemplo pacientes que são doentes graves, doenças crônicas, hipertensos graves associados com idade muito avançada, e muitas vezes a própria família opta em não tratar e é só acompanhar, mas acompanhar não quer dizer abandonar o caso. Nós acompanhamos e se for preciso em algum momento a gente institui o tratamento. Ok, doutor, vou fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos esclarecendo mais sobre o câncer de próstata, a importância da prevenção, do diagnóstico precoce. A gente volta já.
Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é um paraíso pra viver. João Pessoa, teu ar cheira a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, amo você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente faceira. João Pessoa, querida, tu é demais. Quero cantando mostrar a tua riqueza, hospitaleira cheia de amor pra dar. O Sanhauá ao lado te abraçando, se preparando para se encontrar com o mar. No centro um parque e no meio uma lagoa, que de tão longe parece cartão postais. Suas igrejas, catedrais, ruas antigas, maravilhosos casarões coloniais. Centro histórico cheio de belos sobrados, foi conservados como não igual. Original bem perto do trem apita, lá tem a Bica e o Mercado Central. Tens uma mata com um verde deslumbrante, tão importante que é reserva florestal, tão bela e limpa com o nome Buraquinho, um grande orgulho para a nossa capital. Tuas casas nas belas do Nordeste, bem frequentadas em todo o seu litoral. Tem Cabo Branco, Tambaú, Praia do Bessa, Ponta de Seixas, ponto extremo oriental. O teu folclore e tua música me encanta, a dança, o canto, o movimento teatral, tão rico e belo que explode em todo o canto das dependências do espaço cultural. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é o paraíso pra viver. João Pessoa, teu ar cheira a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, ama você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente parceira. João Pessoa, querida, tu és demais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre câncer de próstata, a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e de vencer a barreira do preconceito com o exame. Nosso convidado é o médico urologista Fábio Martinez. Doutor Fábio, diagnosticado, né, feitos esses exames que o senhor nos explicou no primeiro bloco, diagnosticado que aquele paciente está com câncer, como tratar? Bom, o tratamento ele vai depender do que a gente chama de estadiamento da doença. O que é isso? É saber a dimensão da doença. Se ela está só confinada à próstata, se ela ultrapassa a cápsula prostática, se ela tem metástase ou nos gânglios ou nos ossos. Então, cada tipo de doença e cada tipo de doente tem o seu tipo de tratamento. No caso das doenças localizadas, onde a gente tem a chance de diagnosticar precocemente, nós temos dois tipos de tratamento basicamente. É a cirurgia,
que é a chamada prostatectomia radical, na qual nós removemos toda a próstata, removemos dois saquinhos que ficam embaixo da próstata, que chama vesícula seminal, e removemos os gânglios para onde poderia ir a doença. Tudo isso a gente manda para exame, e aí nós temos o diagnóstico final da doença, o diagnóstico da extensão final da doença. Nós temos também a radioterapia, várias modalidades, ou externa, ou aquela que introduz sementinhas radioativas na próstata, enfim. Nós tivemos um avanço muito grande nos aparelhos de radioterapia, inclusive temos aparelhos de última geração aqui em João Pessoa, e aí o paciente é programado para fazer as sessões de radioterapia. Chance de cura. Numa fase inicial, as chances de cura, tanto com um como com outro tratamento, são semelhantes, né? Só precisamos adequar o paciente ao tratamento e saber realmente da sua vontade, da sua escolha. Pode levar quanto tempo essas sessões de radioterapia? Meses fazendo elas? Essas sessões, elas são calculadas de acordo com o tamanho da próstata e da doença. Elas são sessões diárias e que costumam durar até 2 meses diariamente. São rápidas, mas tem que ir todos os dias. E quando o senhor fala da necessidade de remoção, o médico também avalia, em determinados casos, é preciso a remoção mesmo? Não Sim. tem como arriscar uma radioterapia? Não, os dois tratamentos são curativos, né? Tem algumas características do doente, os seus desejos também, mas a cirurgia radical da próstata é uma cirurgia que já está muito bem estabelecida e um índice de cura muito bom. Só uma coisinha que eu queria comentar, que são o que os pacientes mais temem são as possíveis consequências do tratamento. Sim. Né? Ele pergunta, falam em impotência sexual, falam em incontinência urinária, isso pode existir de verdade, caso retirado a próstata? Exatamente, pode. A chance disso acontecer, ela é inversamente proporcional ao conhecimento do médico, ao número de casos que ele faz. Então, quanto mais casos o médico opera, menos chance o paciente tem de ter esses problemas, né? A incontinência, ela gira em torno de 5%, né? Cada 100 pacientes que a gente opera, 5 tem chance de ficar perdendo urina sem sentir. E em relação à impotência, depende da idade do paciente. Muitos deles já têm esse problema antes de ser submetido ao tratamento, né? E depende da extensão da doença. Porque, dependendo da extensão, nós não conseguimos a preservação adequada dos feixes nervosos que vão dar a ereção, né? Então, isso depende também. Outro ponto que eu queria dizer, nós temos três itens que a gente leva em consideração. O primeiro é deixar curado o paciente. Não adianta nada estar funcionando o resto se ele não estiver curado. Segundo lugar, que é muito incômodo, é a continência. A gente faz de tudo para preservar também a continência, porque a incontinência, na minha opinião, é pior do que a impotência. E em terceiro lugar, a potência. Por que em terceiro lugar? Porque se a gente tiver um déficit de ereção, tem um tratamento mais fácil, né? Temos as medicações, temos a prótese peniana. Posteriormente. Né? Posteriormente. Pode tentar esses tratamentos. Com certeza. E a impotência, a disfunção erétil que causa, veja bem, o paciente ele tem uma dificuldade em obter ou manter uma ereção, mas a sensibilidade é normal, a libido continua igual, já que os hormônios dele continuam normais. Então a gente tem um sucesso de tratamento bastante entusiasmador. Retirada, doutor, a próstata, a gente entendendo as funções que a próstata tem, que o senhor explicou também no primeiro bloco, é preciso suprir de alguma maneira a ausência dessa próstata por algum motivo específico, com hormônio ou com alguma coisa desse tipo? A próstata, ela não é um produtor de hormônio, né? Como eu disse no início, ela auxilia na nutrição dos espermatozoides e na continência. Como geralmente são pacientes que estão com a sua prole constituída, geralmente filhos não é o objetivo do paciente que faz essa cirurgia, então isso não causa problemas, a não ser em alguns pacientes mais jovens. Que se fosse, ele não conseguiria ter esse filho, porque faltaria esse nutriente? O paciente que é submetido à cirurgia, ele não tem mais ejaculação, né? Porque a gente retira as vesículas seminais, que é onde fica armazenado o sêmen. Então, pacientes que ainda querem
procriar, a gente recomenda fazer coleta de esperma e congelar. Tem bancos que mantêm esses espermas congelados e a qualquer momento ele pode utilizar por uma fertilização assistida. Toda essa necessidade de tratamento, doutor, que o senhor vem explicando, esses diferentes tipos, inclusive, no Brasil, é possível conseguir pelo SUS? O cidadão brasileiro hoje está acobertado para se tratar do câncer de próstata? Com certeza. No próprio Hospital Laureano nós temos todos esses tratamentos lá, oferecemos pelo Sistema Único de Saúde, o paciente não tem nenhum custo, são aparelhos de última geração, oferecemos um tratamento que não deixa a desejar nenhum centro no Brasil. Outra pergunta, doutor, antes da gente encerrar. A criança, menina, quando ela se torna adolescente, a mãe costuma levar ao ginecologista, ainda que seja para uma conversa, para um esclarecimento. O mesmo não acontece com os homens, né? O pré-adolescente, o menino, não tem esse hábito do pai levar para um urologista. Deveria pensar nisso, ainda que para uma conversa, ainda que para entender melhor as mudanças no corpo? Acho importante, eu acho muito importante uma consulta, onde, além de esclarecer alguma possível dúvida, um exame físico para ver se está tudo de acordo com a evolução da idade. Muitas vezes nós diagnosticamos alguns problemas que passam desapercebidos, tanto pela criança como pela família, né? Então, eu acho que é importante uma consulta de rotina para o adolescente. Inclusive, isso está se tornando comum, a gente recebe cada vez mais no consultório esse tipo de paciente. O senhor disse que dá para identificar algum problema ali precocemente. O que seria, por exemplo, que é possível tratar já na adolescência e evitar um problema futuro? O principal distúrbio hormonal, né, que a gente pode ver, pode observar de acordo com os caracteres secundários. Às vezes, um testículo que não desceu adequadamente até a sua bolsa testicular, ele precisa ser corrigido. Geralmente, isso é até diagnosticado pelo pediatra, mas às vezes passa alguma coisa desapercebido. E a orientação que o adolescente precisa, às vezes ele não tem toda a abertura com os familiares, ele acaba tendo essa abertura com o médico. Tá ótimo, doutor Fábio. Eu queria que o senhor reforçasse para o nosso telespectador, homem que está na idade de fazer os exames de prevenção ao câncer de próstata, queria que o senhor reforçasse a importância, então, dele ir ao urologista, dele se prevenir desse câncer. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a abertura desse espaço para que a gente possa fazer essa divulgação tão importante, não só para os homens, como para os seus familiares. Quando o homem adoece, a família toda adoece. Muitas vezes o homem é o provedor da família, é o ser mais forte, então quando ele adoece, a família adoece. E deixar bem claro da importância do check-up prostático. Hoje em dia nós temos mais de 69 mil diagnósticos anual no Brasil para o câncer de próstata e mais de 13 mil mortes, muitas delas evitáveis caso fossem feito um diagnóstico precoce. Nós diagnosticamos câncer de próstata, um câncer a cada 7 minutos, para você ter uma ideia. Então é uma doença muito prevalente no homem, com alta mortalidade e muitas delas podem ser evitáveis. Então eu queria deixar aqui o meu apelo aos homens para que realmente se cuidem. Muito obrigado pela presença aqui hoje, portas sempre abertas aqui para o senhor. Eu agradeço. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas a gente continua sempre em contato pela internet. Na nossa fanpage é possível rever este e outros programas, comentar, sugerir pautas. Passe por lá, facebook.com/tvCâmaraJP. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê. Tchau!